Pessoal, nesse El Clásico que rolou no domingo, o Vini Júnior simplesmente perdeu a cabeça quando foi substituído pelo Xabi Alonso. Ele saiu xingando todo mundo e isso gerou várias discussões. Será que o Vini exagerou ou foi só personalidade forte? E hoje, o Guardiola, que sempre elogiou muito o Vini, saiu em defesa do brasileiro e comentou tudo sobre a postura do Xabi Alonso e sua opinião sobre o caso. Fica aí até o final para ver em detalhes as palavras do Guardiola. E depois eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. A situação ainda está rendendo. Alguns estão criticando o Vini, dizendo que ele exagerou e desrespeitou o clube, o treinador e até o Rodrigo, que entrou no lugar dele. Outros defendem o brasileiro, afirmando que o Xabi Alonso pegou pesado, que o Vini não merecia ser substituído naquele jogo e que ele só demonstrou personalidade forte por querer ficar em campo até o fim. A verdade é que só o futuro vai dizer como o Xabi Alonso vai lidar com essa situação. Será que o Vini perdeu de vez a confiança, que já era pouca, do treinador? E o clima nos bastidores também não parece dos mais leves. Segundo informações de pessoas próximas ao clube, o ambiente ficou tenso depois da partida. Alguns jogadores teriam ficado incomodados com a reação do Vini, enquanto outros entenderam que aquilo veio do calor do jogo e da vontade de vencer. O fato é que o Vini é um jogador emocional, explosivo, alguém que vive o futebol com intensidade. Isso já trouxe momentos brilhantes e também situações complicadas. Esse episódio entra justamente nessa linha tênue entre paixão e descontrole. Agora, o foco passa a ser a postura do Xabi Alonso. Ele chegou com um discurso firme, falando muito sobre disciplina, respeito e compromisso coletivo. Então a pergunta é: como ele vai equilibrar isso com o talento e a personalidade forte do Vini? Abrir mão de um jogador desse nível parece improvável, mas manter alguém que desafia a autoridade também não é simples. E tem outro ponto importante: a torcida. Uma parte está fechada com o Vini, dizendo que craque tem que ter liberdade e que o clube precisa entender quem é o protagonista. Mas outra parte cobra maturidade, lembrando que grandes equipes funcionam com hierarquia e respeito. Nos próximos jogos, cada gesto, cada escalação, cada expressão do Xabi Alonso vai ser analisada. E o Vini também já sabe que estará nos holofotes. Esse tipo de situação pode unir o elenco, ou rachar de vez o vestiário. E tem mais uma camada nesse episódio que a gente não pode ignorar. O Vini é um símbolo não só dentro do clube, mas do futebol brasileiro no cenário mundial. Tudo o que ele faz ganha proporção. Ele não é mais apenas um jogador talentoso. Ele virou uma figura midiática, polarizadora, que desperta paixão e crítica na mesma intensidade. Quando um atleta chega nesse patamar, cada reação vira manchete, cada gesto vira debate. Não tem mais momento ruim, tudo é amplificado. E o Vini ainda está aprendendo a lidar com esse peso. Por outro lado, o Xabi Alonso representa uma nova fase do clube. Um treinador jovem, com ideias modernas, mas que está tentando construir um ambiente de disciplina e identidade coletiva. Ele não quer depender de uma estrela. Ele quer que o sistema seja o protagonista. E quando um jogador, por mais brilhante que seja, reage dessa forma, isso desafia a autoridade dele. Agora se liga nas palavras do Guardiola. Quem está criticando o Vini Júnior não tem ideia do que é estar em um El Clásico. Eu estive nesse papel tanto como treinador quanto como jogador. E posso dizer que é um ambiente super hostil. Todos ali estão com o nervo à flor da pele. Qualquer motivo pode gerar uma briga ou discussão. Não é um jogo normal. O clima é pesado. O Vinícius demonstrou que queria ficar na partida até o fim e defender o clube dele. Sei que ele exagerou, mas são coisas que podem acontecer dentro de campo. Não sei como é o relacionamento dele com o Xabi Alonso, mas não me parecem muito próximos. E nem precisam ser, porque o jogador não tem a obrigação de ser amigo do treinador. Mas acho que, se você vai fazer esse tipo de substituição, precisa explicar antes ou depois do jogo para o jogador. Essas palavras repercutiram imediatamente. A fala do Guardiola não foi apenas uma defesa do Vini, foi também um recado ao mundo do futebol. Ele lembrou que grandes jogos são campos emocionais intensos, onde os atletas vivem no limite, entre o brilho e o descontrole. E que julgar de fora, com calma e ar-condicionado, é sempre mais fácil. Mas tem um detalhe nessa fala que chamou a atenção.
Quando ele menciona que jogador e treinador não precisam ser amigos, mas que é fundamental comunicação na hora de uma substituição tão delicada. Isso pode ter sido uma mensagem indireta ao Xabi Alonso, reforçando que liderança não é só decisão, é diálogo. Porque no fim, o que mais irrita um jogador decisivo não é sair do jogo. É sair sem entender o porquê. E aí mora a questão, será que faltou conversa? Será que o Xabi poderia ter conduzido isso de uma forma mais diplomática? Ou será que o Vini simplesmente ultrapassou um limite que nenhum treinador tolera? A opinião de Guardiola adiciona peso ao debate. Ele conhece pressão, conhece estrelas, já comandou egos gigantescos e sabe que administrar temperamento faz parte do jogo tanto quanto montar tática. Assim, o Vinícius joga, ele é titular em quase todos os jogos. Ele tem sido substituído porque, na visão do técnico, o Rodrigo briga pela mesma posição e é outro grande jogador, né? Então o Rodrigo também acaba entrando quase sempre e ele entra no lugar do Vinícius, a não ser no jogo com o Atlético de Madrid, que o Real foi goleado, que aí ele botou tudo que é atacante, aí jogaram juntos, mas normalmente é um ou outro. Como na direita tem disputa ali com o Brahim Dias, o Mastantuono, hoje não jogou nenhum dos dois, né? Hoje jogou até o Arda Güler um pouco mais por ali. O Arda Güler, que ele gosta muito, joga no meio, joga na ponta, é um cara que tem sido titular sempre. O Bellingham estava recuperando de lesão no ombro, ficou no banco alguns jogos, agora está jogando e fez gol no meio de semana e fez gol hoje de novo, então vai tendo sequência. Não acho que é uma coisa com o brasileiro, não. Acho que só é o que ele pensa para o time. O Vinícius e o Rodrigo estão disputando o mesmo lugar, então quando um está jogando, o outro não está. O Endrick, a lesão, acho que no Mundial de Clubes, acho que foi um azar dele, porque ali foi o primeiro campeonato do Xabi Alonso com o time. O Mbappé também estava lesionado, ele deu a chance ao Gonçalo Garcia porque ele não tinha outro atacante. E o cara meteu 4 gols no Mundial, e aí ele passou à frente. Hoje o Gonçalo entrou no jogo de novo, né? Então o Endrick ficou para trás. Então, no lugar do Mbappé, inclusive. Sim, já no finalzinho do jogo. Então, não acho que é com o brasileiro o problema, não. Acho que é mais o que ele vê do time e os dois, Vinícius e Rodrigo, estão na mesma posição. Eu quero ver só a repercussão disso tudo. Eu quero ver o que o Florentino Pérez vai fazer. Eu quero ver o que o Xabi Alonso vai fazer. Eu quero ver a reação da mídia espanhola, porque foi o que o Piperno falou. Os jornais de Madrid hoje, só coisa positiva. Venceu, o Real Madrid vence o Barcelona, só que amanhã não vai ter tanta notícia como tem hoje. Vitória, distanciando na liderança, vitória contra o Yamal, que provocou a doidada do Real Madrid. Eu quero ver os desdobramentos da imprensa de Madrid. A imprensa de Barcelona já está batendo, óbvio, sem parar, né, no Vinícius Júnior, dizendo até que ele pode sair do Real. Então, e o Vinícius Júnior não pediu desculpa. Eu acho que qualquer jogador, depois de uma situação como essa, teria pedido desculpa. Eu acho que o erro do Vinícius Júnior só... Instituição Real Madrid. Eu imagino que não vai ser fácil recompor a relação dele com o técnico. O técnico foi, sim, ofendido. Goste-se ou não do Xabi Alonso. Ele é o superior hierárquico, ele é o chefe, ele tem o direito de substituir o jogador. Acho até que, às vezes, ele exagera, o Vinícius está bem, mas acaba saindo, ok? Mas a verdade é que o Vinícius foi desrespeitoso com ele e com o maior clube de futebol do mundo. Então, eu realmente não sei como o presidente Florentino Pérez vai reagir. Até porque é um problema novo em um momento muito bom. O Real Madrid é o líder do campeonato, como o Bruno disse, já tem 5 pontos de vantagem em relação ao Barcelona, que o ano passado deitou e rolou em cima do Real. E o time está bem na Champions, então não há motivos para provocar essa instabilidade. Agora tem um detalhe que me chama a atenção. Os 3 atacantes brasileiros que tinham boa, ou, no caso do Vinícius, excelente relação com Ancelotti, os 3 andam, enfim, descontentes. O Rodrigo já falou em sair no começo da temporada, é algo que não está descartado, ele não está contente com a condição de reserva. O Endrick, que a gente comentou várias vezes essa semana, que já tem, inclusive, carta branca para negociar um empréstimo, e agora o Vinícius. No fim das contas, essa história deixa uma lição importante para todos os lados. O futebol moderno exige mais do que talento. Exige controle emocional, gestão de grupo e inteligência nos bastidores. O Vini Júnior é um fenômeno, um jogador decisivo e apaixonado, mas que ainda está aprendendo a equilibrar intensidade com maturidade.
Ele tem fogo, tem entrega, tem alma. E isso nunca deve ser reprimido. Mas também precisa ser canalizado da maneira certa. Do outro lado, Xabi Alonso está construindo autoridade e cultura dentro de um clube gigante. Ele tem uma visão clara, quer disciplina e quer que o coletivo prevaleça. Mas liderar grandes estrelas é sempre um desafio de sensibilidade e estratégia. Comunicação é parte fundamental desse processo. Ganhar o vestiário é tão importante quanto montar um time competitivo. O apoio público de Guardiola não encerra o debate. Ele amplia. Ele mostra que grandes figuras do futebol reconhecem a complexidade desse tipo de situação. Não se trata apenas de quem está certo ou errado, mas de como essa relação evolui a partir daqui. O tempo agora é o juiz. Se Vini responder com bola no pé e cabeça no lugar, e se Xabi souber transformar esse atrito em confiança, esse episódio pode virar só mais um capítulo na trajetória vencedora de ambos. Caso contrário, pode ser o ponto de ruptura que muda destinos. O futebol é feito de emoções, egos, erros e resgates. O que define os grandes não é evitar conflitos, é o que fazem depois deles.